Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos nesse domingo, um domingo abençoado, nessa manhã tão maravilhosa, nós iniciarmos a aula de número 5 do curso Andando no Espírito, que tem o seguinte título: O pecado crônico pode atrapalhar e a disciplina interior pode ajudar a crescer espiritualmente. Como essa aula é um pouco grande, a gente vai dividir ela também em duas partes, ok? Ela é um pouquinho extensa, tá? Então a gente vai fazer essa divisão, tá? Em duas partes. Eu queria nessa manhã já iniciar com a leitura da palavra na segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 4 ao versículo 5, que diz assim: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Amém? Palavra do Senhor. Então, para a gente iniciar, a gente começar nessa manhã esse estudo do pecado crônico, que é o nosso título aqui: o pecado crônico pode atrapalhar e a disciplina interior pode ajudar a crescer espiritualmente. Então aqui fala de um brinquedo de criança, um bumerangue, né? E diz assim: o pecado é como um bumerangue. Nós o atiramos com prazer e ele volta trazendo dor. Então o bumerangue é um brinquedinho de criança, até a gente já viu muitos desenhos que as crianças jogam o bumerangue e ele volta e às vezes até acaba batendo na própria pessoa e até derrubando, não é verdade? Ele vai, a gente atira aquele bumerangue com prazer, com alegria, mas às vezes o retorno dele não é muito bom, não é muito saudável, né? Ele volta e nos derruba, nos joga no chão, muitas das vezes. A gente acha até hilário, a gente acha até uma brincadeira, né, que às vezes a gente não tínhamos noção quando éramos crianças, mas é uma ilustração para esse estudo muito profunda sobre o que nós vamos estudar nessa manhã. Ele vai com prazer e volta trazendo dor. É uma ilustração do bumerangue, né, nessa manhã. Número 1, primeiro ponto: o que é pecado crônico? Pecado crônico é aquele sobre o qual o cristão tem dificuldade de obter vitória. É o pecado que o indivíduo não deseja mais cometer, mas que por si só não é capaz de vencer. Então ele é o pecado que o indivíduo não deseja mais cometer, mas que por si só não é capaz de vencer. Então, cada um de nós temos que ter a vigilância, né, de algumas coisas que a gente acha que são pecadinhos, coisas pequenininhas, que às vezes pode atrapalhar ao nosso crescimento, a nossa disciplina espiritual diante de Deus, né? Esse pecado crônico, nós temos uma dificuldade de vencê-los, né, de obter vitória sobre eles, porque às vezes são pecados costumeiros e a gente acaba acostumando com isso e a gente acha que isso não vai danificar a nossa vida, atrapalhar a nossa vida, o nosso crescimento diante de Deus. A Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E podemos listar aqui, né, alguns deles que está sempre diante de nós, né? Tem uma lista aqui de pecados crônicos. Primeiro aqui, uma coisa que às vezes nós se reunimos e nós não vigiamos muito, é a gula. Pecado da gula.
pode ser um pecado crônico na sua vida, na minha vida. O comer demais. Se a gente comer demais, a gente vai passar mal, né? Até o cuidado de a gente se alimentar, né? Se a gente passar dos limites, pode trazer transtorno na nossa saúde, né? Pode trazer coisas prejudiciais ao nosso organismo. A gula, comer demais. Outro pecado crônico aqui, a fofoca. Se a gente não se atentar, a gente se envolve com as fofocas, né, constantemente. Viu fulano? Né? Olha só, né, como é que está essa pessoa, como é que está a irmã, né, o irmão. Você viu como é que foi a pregação de domingo? Você viu o que aconteceu com aquele irmão, com aquela irmã? Então, às vezes, essas coisas crônicas, esses pecados crônicos estão sempre aparecendo diariamente nas nossas vidas. Pornografia, né? A internet é um perigo. Às vezes você pode estar navegando numa página da internet e aparece ali algumas fotos e você tem que tirar aquelas fotos de qualquer maneira, né? Coisas que aparecem do nada, e se a gente não tiver olhos ungidos, uma vida disciplinar diante de Deus, uma vida espiritual saudável, aquilo ali pode tentar nos atrair através dos nossos olhos, do nosso olhar, e pode ser prejudicial à nossa comunhão com Deus. Coisas que vêm através daquelas fotos, aquelas imagens, pode contaminar a nossa mente. E como nós já relatamos nos estudos anteriores, em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que nós devemos ter mentes transformadas em Cristo. Termos essa disciplina diante de Deus. A ira, a raiva, às vezes nós se iramos com facilidade, ficamos com raiva. Isso acontece comigo também, amados. Acontece com você, acontece comigo. Pode acontecer com qualquer um. Então a gente tem que buscar esse domínio próprio, que é um dos itens dos frutos do Espírito, e ter domínio próprio nessa época que nós estamos vivendo. Não é fácil, não. A gente ter um autocontrole das nossas vidas, com as nossas opiniões, com as nossas declarações, com as nossas palavras. O salmista fala que as palavras dos lábios dele sejam agradáveis, né? A presença de Deus. Quantas vezes saem dos nossos lábios palavras desagradáveis a Deus e as pessoas que nos rodeiam? A gente não sabe discernir as mensagens que chegam aos nossos ouvidos, e muitas das vezes nós se iramos, ficamos com raiva, falamos mal do próximo, denegrimos a imagem de alguém, falamos mal de tudo e todos. Isso não é agradável aos olhos de Deus. Que as nossas palavras, elas precisam ser dosadas, temperadas. A Bíblia diz em Tiago, né, que nós temos que ser pronto para ouvir, tardio para falar. Às vezes nós atropelamos o nosso próximo. Não esperamos as pessoas falar a mensagem a qual nós precisamos ouvir para cada um de nós, para nós dar uma palavra de conforto, uma palavra de orientação, uma palavra de cura, uma palavra de renovo, e aí a gente acaba se atrapalhando, a gente acaba entrando em caminhos tortuosos com as nossas palavras, a gente acaba se confundindo com as palavras. As nossas palavras precisam ter uma direção certa, um alvo certo, né? Palavras que venham do trono, palavras que venham inspiradas pelo Espírito Santo. Ira, raiva, temos que ter esse cuidado. Às vezes nós se iramos por pouca coisa, coisas mínimas que podem ser resolvidas assim.
com a maior simplicidade. E nós fazemos um cavalo de batalha, uma tempestade num copo d'água. Ansiedade, outro pecado crônico. Às vezes nós estamos tão ansiosos, e a Bíblia diz: não fiqueis ansiosos por coisa alguma. A ansiedade, ela leva o indivíduo à preocupação. Claro que sim, vamos ficar preocupados com os afazeres do lar, nossas contas a pagar, nossas obrigações diárias, nossa família, trabalho, com o nosso próximo, igreja. Sim, mas sem ficar ansioso com as coisas. Lembra quando Jesus entrou? Ali tinha duas mulheres numa casa, Maria e Marta. Marta estava fadigada, querendo fazer tantas coisas para querer agradar o Senhor, e aquilo não foi a atitude correta. E Maria se assentou para ouvir a palavra de Deus através de Cristo. E Jesus falou para Marta, você está muito ansiosa, você está afadigada com tantas coisas. Mas Maria escolheu a melhor parte. Temos que escolher a melhor parte com o Senhor. Para tudo, senta para ouvir a palavra de Deus. Ah, tem muita coisa para fazer, eu estou aflito, ansioso. Deus não age na ansiedade, na aflição. Claro que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, mas não nessa parte que o estudo está direcionando, não. É você ter um tempo para Deus, parar para ouvir a voz de Deus, aquilo que Deus quer falar no nosso coração, no seu coração nessa manhã. Sarcasmo, né? Pode ser um pecado crônico, né? Pessoa sarcástica, né? A pessoa age de forma... Tudo para ela é um sacaneando os outros. Claro que tem um momento de descontração, sim, né? Temos que sorrir. Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Nós somos alegres na presença do Senhor, mas sem estar denegrindo a imagem de um e de outro, colocando as pessoas em má situação, né? Falando coisas que venham prejudicar os outros, né? Não devemos agir assim. Amargura, pessoas amargas, né? Pessoas que estão na presença de Deus, mas vivem uma amargura dentro de si. Nada está bom para essa pessoa, está tudo bom para os outros, menos para ela. Pessoas amargas, né? Me lembro que a gente, para curar algo do nosso estômago, a gente tomava chá de boldo, folhas amargas, né? Tem um gosto horrível, né? Mas ele que o chá de boldo é até bom para o estômago, muitas das vezes. Mas amargura, pessoas que vivem amargura, sofrendo, e parece que não tem nada que dê jeito na vida dessas pessoas. Então as pessoas precisam crer mais no Senhor, buscar mais a presença de Deus, buscar tratamento para suas vidas. Nunca está bom, nada está bom para essa pessoa. Não, amados, Deus está conosco. A presença de Deus nos conforta. Ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Vamos tomar atitude diante de Deus e viver o melhor de Deus nessa terra. Viver com alegria, ainda que o mundo está numa tristeza, em pânico, por causa dessa situação aí atual. Mas Deus tem o melhor para nós. Deus tem coisas boas para o seu povo. As boas notícias, né? O Evangelho, a palavra do Senhor para nossas vidas. Outro item aqui, materialismo. Quantas pessoas se apegam a bens materiais? Meu carro novo, minha casa, né? Não entra aí não, que a casa está limpinha, não toca nisso, naquilo, né? Se apegam fáceis a coisas perecíveis. Claro que temos que ter o cuidado naquilo que Deus nos deu, cuidar bem, mas sem se agarrar e fazer daquilo um Deus para nossas vidas. Não toque no meu armário, na minha poltrona, na minha televisão nova, né?
não mexa nisso, naquilo. Claro, temos que ter o cuidado sim, mas sem fazer com que aquilo venha, a nossa vida ficar agarrada naquilo, né? A gente só ficar pensando em bens materiais para nossas vidas e se esquecer que Deus é o nosso Senhor, é o nosso Deus a qual nós devemos se agarrar sempre com Ele. Ok? Orgulho é um pecado crônico também. Pessoas orgulhosas demais, né? Se acham-se autossuficientes. Não. Deus é o nosso, né? Nosso tudo nas nossas vidas, né? Toda a honra e glória a Deus. Não temos que se orgulhar, achar que somos isso ou aquilo, né? Somos nada diante de Deus. Estamos sempre na dependência dele, sempre, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Nós temos que estar sempre na dependência do Senhor e deixar os orgulhos de lado, né? A autopromoção, né? É o Senhor que exalta, levanta e abate. Há tempo de o Senhor te exaltar, né? Humilhai-vos sob a potente mão de Deus para que a seu tempo ele vos exalte. Temos que se humilhar diante de Deus, deixarmos de ser orgulhosos, né? Em certas situações, às vezes achamos que somos melhores do que uns ou os outros. Não, todos somos iguais diante de Deus. Vamos parar de ter esse orgulho dentro de si, achar que somos mais do que os outros. Não somos mais do que ninguém. Jesus deu um exemplo muito clássico, muito forte para com os discípulos. Nas suas instruções, uma das últimas, ele pega uma bacia com água e uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Então ele se esvazia da sua glória e se faz como um servo e toma aquela atitude de lavar os pés uns dos outros. Devemos lavar os pés uns dos outros, tratar as pessoas, tratar nossos irmãos com amor, com carinho. Tem pessoas que tratam os outros com maior ignorância, né? Com maior rispidez, não respeita os outros, não espera a sua vez. Há momento para tudo, a Bíblia diz que há tempo para tudo, há tempo de falar, tempo de ouvir, tempo de plantar, tempo de colher. Já notou que há tempo para tudo? E esse tempo dessa manhã é tempo da palavra, de ouvir a palavra do Senhor, de parar, de fazer uma reflexão de vida, esses pecados crônicos que tentam atrapalhar a nossa vida espiritual diante de Deus. A inveja é outra coisa que desagrada o coração de Deus, né? Na Bíblia há relatos, os irmãos de José tiveram inveja dele, Saul teve inveja de Davi, né? Quantos relatos, e o cotidiano que a gente vive, né? A gente passa por isso, né? Sempre. A inveja, ela desagrada o coração de Deus. Alcoolismo, né? Pessoas viciadas no álcool, né? O álcool é difícil, né? Conheço pessoas que são presas a esse vício, né? Há tempo. Drogas, cigarro, tabagismo. Ou tem um espaço em branco, né? Para quem vocês têm a apostila em casa, preenche o espaço em branco. Não sei se dá para ver. Tá? Às vezes você tem um pecado crônico aí que você não consegue se libertar, coloca aí e começa a orar por ele. É orar por isso aqui, se cada um de nós, se a gente tem um desses aí, vamos começar a orar para Jesus trabalhar no nosso coração e tratar para que esses pecados costumeiros não venham a tirar nossa comunhão, nossa comunhão com Deus, nossa vida diária de louvor ao Senhor, né? De fazer o nosso devocional,
com ele, diário. E número 2, como o pecado se torna crônico. Geralmente o pecado se torna crônico quando cedemos a pecados pequenos, os quais aos poucos se tornam pecados maiores. Coisinha pequenininha, não vai afetar nada, né? não vai causar estrago não, mas as coisas grandes têm um início, né? Tiago fala de um incêndio numa floresta que começa com uma fagulha, coisa pequenininha. Das coisas pequenas que começam as coisas grandes. As coisas grandes, elas têm um início. Uma ferida que já está grande, ela teve um início. Qual melhor, tratar uma ferida que já está grande do que uma ferida que está iniciando? Tudo que se inicia para ser tratado é bem melhor do que aquilo que já está em proporção maiores, né? Então é muito mais fácil tratar quando está no início do que quando já está quase que sem condições de tratamento. Já está em fase terminal e para tratar se torna-se difícil. Então os pecados crônicos, que às vezes são pequenos, né? Um pecadinho, coisa pequenininha, não vai fazer mal. Mas se a gente se acostumar com aquilo, a fazer sempre, se torna um mal para a nossa vida, para nossas vidas. Os quais aos poucos se tornam pecados maiores. Cedemos aos pecados pequenos pensando que não fazem mal. Aí um pecado hoje, uma coisinha hoje pequena, amanhã é outra coisinha pequena. Mas com o passar do tempo, aquilo vai se tornando grande. E para a gente vencer fica difícil, amados. As coisas pequenas, a ferida quando está pequena é fácil o tratamento, como falei, mas quando se torna maior, o tratamento se torna difícil. É muito remédio, muito tratamento. E faz um mal muito grande. Vamos unindo, tecendo nossos pecados até que ficam tão fortes que nos tornamos impotentes diante deles. E aí a gente fica quase que sem força para dominar isso. A gente começa a ceder à tentação e aquilo se torna costumeiro, como falei, e vai se repetindo na nossa vida e a gente não se dá conta disso, porque as pessoas estão nos observando nossos atos, nossas atitudes, nosso jeito de ser, e começa a falar, pô, fulano está sempre repetindo, está caindo sempre no mesmo erro, está sempre errando na mesma coisa. Não se liberta disso. Já está um tempão na igreja, 20 anos, 30 anos na igreja, ainda não se libertou, né? Ainda tem as mesmas manias, né? As mesmas atitudes. Que isso não venha fazer parte da nossa vida. Precisamos vencer esses pecados costumeiros. É fácil? Não. Mas é pedir força a Deus, né? Colocar diante de Deus para que Ele venha trabalhar no nosso coração, no nosso interior. A maior parte das imoralidades representa o acúmulo do peso de pequenas concessões que vão crescendo cada vez mais. Então, se a gente vai dando legalidade, concessão, a tendência é só ir crescendo. O pecado se torna crônico da mesma maneira que se constrói uma parede, colocando um tijolo de cada vez. Então, fazemos hoje, amanhã nós repetimos e fazemos novamente. É como se nós estivéssemos construindo uma parede e aquela parede já se torna um obstáculo para a gente vencer, para a gente ultrapassar, pular para o outro lado. E vai ficando difícil vencer. Número 3. Por que o pecado crônico é tão prejudicial? O pecado crônico pode debilitar o cristão e até destruir aquele que não se livra dele. Todo pecado representa a destruição e a ruína do que é bom. E uma palavra aqui, debilitar. O que significa?
A gente perde o vigor físico, enfraquece. Nós ficamos fracos diante dele. Ele começa a crescer e a gente fica impotente, fracos para vencer esse pecado. A gente fica debilitado, enfraquecido e pode até destruir aquele que não se livra dele. Se a gente não se livra dele, vai tentar nos destruir. E todo pecado que representa destruição é a ruína do que é bom. Tudo começou no jardim do Éden, através do pecado. É assim que Deus disse: não comereis da árvore do jardim, né, a árvore do conhecimento do mal. Não, certamente não morrereis. Às vezes uma palavra trocada, né, pode causar uma destruição, como causou, né? Entrou o pecado original, a desobediência. Não, você pode fazer isso sim. Não tem problema. É coisa pequenininha, né? Você pode levar uma caneta lá do seu trabalho. A caneta lá. Pode pegar, né? Ah, vou levar essa caneta. Será que vai fazer falta, não? Mas a caneta é minha? Se ela não é minha, eu não vou levar. Ah, vou levar esse objeto aqui. Trouxe lá do meu trabalho. Do objeto, coisa pequena, pode se tornar coisas maiores lá na frente. Dá para entender como que as coisas têm um início? Tudo começa pequeno. O começo é pequeno, não é grande. A gente não começa a fazer uma casa pelo telhado. Da onde a gente começa? Das suas bases. Do alicerce. Coloca pedra, faz uma sapata aqui. Casas que tem base, né? Outras casas menores, meia água, né? Não precisa assim, tantas bases. Mas tudo começa, tudo tem um início. E se a gente começar a se viciar nisso, de estar sempre pegando, levando e achando, fulano não veio, não vai fazer falta. Não, amados, vai fazer falta sim. Alguém pode chegar e eu deixei aquela caneta que eu deixei em cima da mesa, né? Alguém viu e você de repente está por perto, foi você que levou, coisinha pequena, né? E você fica quietinho, se acostuma. Se você falar, não, chefe, foi eu que levei, tá aqui, eu vou devolver. Pô, beleza, pô, fica com ela então. Aí é outra coisa, né? Mas de uma caneta pode vir outras coisas maiores que poderá afetar a nossa vida espiritual. Esse é um exemplo, né? De coisas que pode acontecer sem a gente perceber, mas sem a gente perceber se torna algo crônico na nossa vida. Pode ser um vício na nossa vida, estar sempre fazendo isso e achar que isso não vai fazer mal para nossas vidas. E isso com o tempo pode se tornar costumeiro e vai afetar a nossa vida diante de Deus. É uma mentirinha pequenininha, né? Às vezes nós brincamos até com isso, né, Márcio? Tem uma história que um camarada só falava mentira, e todo mundo ria, depois no final ele falava que era mentira, enganava todo mundo. E ele falava, todo mundo ria. Isso é uma história, né? Pode ser até verdadeira, isso pode acontecer por aí. Ele só falava mentira. E todo mundo, ele era conhecido como, aquele fulano só fala mentira, todo mundo ri, ele fala e tal. E de repente acontece algo com ele, algo grave, e ele começa a falar e todo mundo rindo. A pessoa pensava que era mentira, mais uma mentira, é mais uma sua. Você está falando isso aí, isso é mentira sua. E na verdade não era mentira, era uma verdade. Mas ninguém acreditou nele. Então nossa vida é assim, se a gente vai acostumando com as mentiras, né? O dia que a gente falar uma verdade, ninguém vai acreditar. É mais ou menos por aí. 3.1. O pecado destrói a revelação de Deus. Deus deseja ser glorificado pelos cristãos porque, ao fazermos isso, apresentamos ao mundo um quadro preciso de como ele é. Deus deseja ser glorificado pelos cristãos porque, ao fazermos isso, apresentamos ao mundo um quadro preciso de como ele é. Então Deus precisa ser louvado e glorificado nas nossas vidas, ser adorado. Então pessoas que não o conhecem desejarão conhecê-lo
pelo que dele veio em nós. A Bíblia diz, nas cartas aos Coríntios, que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Como que está você e eu como embaixadores de Cristo aqui na terra? Já pensou? Como representantes de Cristo aqui na terra. Precisamos representá-lo bem. E como que nós vamos representar bem ao Senhor se nós estamos vivendo nossos vícios costumeiros dos pecados crônicos? É o estudo dessa manhã. Então temos que ter um bom relacionamento saudável com Cristo para que possamos representá-lo e falar das maravilhas e grandezas de Deus e que o mundo possa ouvir e acreditar naquilo que nós estamos falando sobre Ele. Somos a reputação de Deus. Fulano é idôneo, uma pessoa idônea, uma pessoa verdadeira, uma pessoa séria, uma pessoa que fala a verdade, uma pessoa que vive Cristo na sua vida. Podemos falar isso? O pecado entre os cristãos afasta os não cristãos de Deus. É algo terrível. Já pensou? Fulano é lá da sua igreja? Eu não vou lá não. Essa pessoa na rua dá mau testemunho, fala mal de tudo e todos. Ser crente igual a ela, a ele, jamais. Não quero ser não. Não vou lá para a sua igreja. Como que nós estamos representando o Senhor fora da igreja? Nossa casa, na rua, no trabalho. As pessoas precisam ver em nós a transformação de vida. O mundo precisa ver em nós a diferença. Como que nós vamos vencer as provas dessa vida, as tribulações, se nós não fazemos diferença na sociedade? Se nós vivemos o nosso bem-querer ao nosso bel prazer. Só vivemos bem com as pessoas quando tudo está bom para nós. Quando o vento sopra ao contrário, nós tomamos atitudes que não deveríamos tomar diante de Deus e dos homens. É nesse momento de provações, de tribulações e lutas que devemos tomar a bandeira de Cristo e fazer a diferença. Orar pela nação, ainda que você não queira orar pelos governos. Eu vejo pessoas cristãs falando mal de governo, falam mal do prefeito, do governador, do presidente. Gente, Romanos 13, leiam lá. É nosso dever de orar, amados. Ainda que você não queira, mas devemos orar pelo nosso Brasil, pelo nosso mundo. E o pecado entre os cristãos afasta os não cristãos de Deus. É algo terrível, né? Um mau testemunho. 3.2. Pecado destrói os relacionamentos humanos. O relacionamento faz a vida valer a pena. Deus quer um relacionamento conosco. Porque precisamos ter esse relacionamento com Deus. O relacionamento faz a vida valer a pena, mas é muito difícil os relacionamentos darem certo porque o pecado se senta em nosso ombro e cochicha. O eu é mais importante. Não, vale a minha opinião. A minha opinião que é certa. Pode até ser, mas de repente naquele momento não é. E nós não admitimos que as nossas opiniões errôneas estão erradas. Naquele momento pode ser que esteja errada. E nós precisamos pedir a orientação de Deus para que nós possamos dar um palpite na hora certa, falar uma palavra na hora certa. Salomão tinha algo a resolver, duas mulheres com aqueles 2 filhos, um morreu durante a noite, que uma delas
dormiu por cima e aquelas mulheres que procuraram Salomão, falou que o meu filho é meu, outra não, é dela, é uma confusão terrível. Mas Salomão tinha pedido sabedoria a Deus. E ele tomou uma atitude que todos ficaram pasmados. O rei ficou meio confuso. Me traz aí uma espada. Vamos dividir esse menino no meio, dar metade para uma e metade para outra. E a que não era mãe começou a falar, não, faz isso mesmo, rei. Dá metade para ela e metade para mim. Faz isso mesmo. Aí a que era a mãe falou, não faz isso com o menino. Pode dar para ela. E o rei, atento diante dos fatos, diante de Deus, pega a criança e dá para essa mãe aí, dá para essa mulher que se enterneceu com esse garoto, que ela é mãe do filho. Todos viram a sentença do rei e viram que havia nele a sabedoria de Deus. Então a sabedoria de Deus é muito melhor do que a sabedoria do homem. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Escolhe aquelas que eram desprezadas, que ninguém dava nada por ela, para confundir tudo isso aí. É a sabedoria de Deus. Muito melhor do que a sabedoria humana. E às vezes se achamos tão sábios, inteligentes, que se perdemos com detalhes. Coisas pequenas a gente se perde, porque não pedimos sabedoria de Deus para resolver certas situações. Esses sussurros plantam a semente da destruição em qualquer relacionamento. O egoísmo, porém, destrói os relacionamentos. Muitas paredes de separação nos relacionamentos são construídas assim: um tijolo, uma resposta zangada, um desentendimento não resolvido e assim por diante, até que a parede fica tão alta que parece intransponível. O relacionamento sofre uma ruptura. Tal rompimento só poderá ser reparado com humildade e habilidade. Às vezes construímos paredes, muros de distanciamentos entre nós, e aí esses relacionamentos se tornam, sofrem rupturas, mas tudo pode ser reparado com humildade e habilidade diante de Deus. O pecado destrói o pecador, item 3.3. O pecado corrompe nosso relacionamento conosco mesmo, trazendo prejuízo em nossa vida espiritual, emocional, profissional, física e familiar. Essa é uma grande verdade da qual não podemos ignorar. Pelo contrário, devemos encarar essa realidade com fé para que o pecado não destrua a nossa vida. E o item 4, como o cristão pode ter vitória sobre o pecado crônico? Arrependendo-se e recebendo a graça de Deus. Primeira pregação de Cristo: arrependei-vos, que é chegado a vós o reino de Deus. Precisamos se arrepender todos os dias, para achar a graça de Deus sobre nossas vidas. O arrependimento é o ponto inicial de toda vitória sobre os pecados crônicos. Se a gente não se arrepender, amados, a gente vai ficar à mercê desses pecados crônicos diários nas nossas vidas. É preciso também oração, se arrepender e orar, colocar diante de Deus as nossas dificuldades. Precisamos clamar a Deus por socorro e livramento. Eleva os olhos para os montes, de onde virá o socorro. Nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O isolamento das atividades básicas de uma vida cristã saudável muitas vezes é o início do desenvolvimento de pecados crônicos. Não podemos se isolar, viver independente. O corpo que é a igreja, nós somos membros desse corpo. Se um membro sofre, todos os membros têm que sofrer com ele. Se um membro não está no corpo, como um ramo que precisa estar na árvore, na videira, ele é lançado fora e lança no fogo. Ele precisa estar na videira. O ramo precisa estar na videira para sobreviver, para dar fruto. Então, o membro tem que estar no corpo, que é a igreja. O membro fora do corpo morre. Precisamos estar no corpo, que é a igreja.
Precisamos estar em comunhão diante de Deus. É importante evitarmos ambientes atraentes. Quando não evitamos o ambiente, caímos em tentação com mais facilidade. E depois de ocorrências repetidas, os pecados se tornam crônicos. Então precisamos evitar certos ambientes que vai denegrir nossa imagem. Tem ambiente que não é bom para nós. Às vezes estamos ali e temos que sair rápido. Ali chegamos, falamos com os amigos, algumas pessoas conhecidas. Se a gente ficar por ali muito tempo, a gente pode se contaminar. Vamos sair do ambiente sem que até as pessoas até percebam. Depois a gente saiu, ninguém vai sentir a nossa falta. Trate as pequenas coisas com determinação, enquanto ainda estão sob controle. Enquanto está sob controle, trata com determinação. Determinar, com fé, né? Preste contas espirituais a alguém. Seja totalmente autêntico e transparente. Visualize as consequências finais. O que espero da vida? Estou disposto a pagar o preço? Todo pecado, no fim, leva à destruição e morte, né? O salário do pecado é a morte, né? Mas a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, né? Mas pela graça do Senhor, que nos comprou, nos salvou na cruz do Calvário, nós temos a nossa redenção, né? E para a próxima aula, né, a gente vai dar continuidade. O item 5, a disciplina é essencial na vida cristã. Ok? Então, a gente falou sobre o pecado crônico, que pode atrapalhar a nossa vida espiritual, e a disciplina interior, né, pode ajudar a crescer espiritualmente. Então, na próxima aula, domingo que vem, a gente vai falar sobre a disciplina é essencial na vida cristã. Então, nós precisamos ter disciplina diante de Deus. Ok? Que Deus nos abençoe, tá? Então, domingo que vem, a gente vai continuar nesse tema dos pecados crônicos, que pode atrapalhar e a disciplina interior pode ajudar a crescer espiritualmente. A gente vai falar sobre a disciplina cristã, que é essencial na vida. Ok? Que Deus abençoe nossa vida, seu domingo, te traga paz, te traga alegria, e que nós possamos vencer essas coisas costumeiras que não agradam o coração de Deus, não, tá? Nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Bom domingo, graça e paz, que Deus te abençoe.